Tire 5 cartas. É um filme que foi lançado agora no dia 7 de setembro. Eu não tô aqui para falar da crítica do filme, tô longe disso, tá? Mesmo porque para quem me conhece sabe que eu adoro cinema e acho que um bom filme tá sempre dentro da minha agenda. Sei que são atores famosos, sei que tem uma superprodução e tudo isso é muito bacana. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é uma reflexão. Vocês perceberam que a maior parte dos filmes, né, ou dentro do teatro ou dentro da literatura, quando se fala de um tarólogo, de um oraculista, ou tem uma conotação de terror, algo muito místico, muitas vezes acarretando até um certo tipo de maldade, manipulação, ou é bem escrachado mesmo, né? Aquela comédia escrachada onde tem muito trambique, onde as pessoas se viram nos 30, né, para provar que ela tem algum tipo de poder sobrenatural, e muitas vezes um deboche muito grande com quem tem essa profissão de tarólogo, de quem lê cartas, né, cartomante e oraculistas. E essa reflexão é justamente sobre isso. As pessoas, quando elas não conhecem, elas têm a mania de criticar, de ofender, de rebaixar coisas que elas não têm o mínimo conhecimento. É lógico, deve estar falando assim, ela é taróloga, está defendendo, né, a classe dela, defendendo a profissão dela, mas por que eu quero defender isso, né? Porque tudo tem uma verdade. E para quem não sabe, né, um tarólogo verdadeiro, um oraculista bem intencionado, ele estuda muito. Mas ele não estuda só o significado das cartas, só o tipo de tiragem, ele estuda a vida. Ele estuda todos os temas que envolvem todas as profissões, todas as religiões, todos os conceitos que se pode pensar. É lógico que a gente não vai se formar em medicina, a gente não vai se formar em filosofia, em psicologia, e é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Nós não somos psicólogos, não somos médicos, não somos contadores, não somos advogados, a gente vai através das cartas, que é uma ferramenta de autoconhecimento, né, fazer ali um diagnóstico, né, não pode se falar também diagnóstico, né, uma avaliação das dificuldades da pessoa. A gente vai mostrar para ela o que no passado, né, as crenças limitantes, os traumas, os medos, as condutas, os hábitos que a pessoa teve, que chegou a levar, né, toda essa carga para o momento atual, e nesse momento atual ela está tendo algumas dificuldades ou várias dificuldades, porque sempre quem alguém procura, um oraculista, um cartomante, um tarólogo, geralmente tem algum problema, alguma dificuldade, quer saber de como vai ser o futuro. Mas a nossa profissão não se resume em fazer adivinhação do futuro. A gente faz uma projeção, a gente fala de possibilidades, predisposição. E isso é óbvio em qualquer ciência, em qualquer coisa. Quando você vai fazer um bolo, você não pega os ingredientes, você não põe os ingredientes líquidos primeiro, depois os sólidos, bate ali, o forno tem que estar em tal temperatura, etc e tal. Se no meio dessa receita você resolve mudar, pode ser que aquele bolo não saia daquele jeito, geralmente não vai sair. Se você mudou os ingredientes ou a ordem, né, dos ingredientes, pode ter alguma alteração. E assim é na vida de todo mundo. Na verdade, um bom tarólogo, ele vai falar o quê? Do presente. Do que a pessoa está fazendo e ela não está percebendo, que vai gerar aquela possibilidade, aquela predisposição no futuro, boa ou ruim. Mas o principal do tarólogo é mostrar os caminhos e colocar o poder na mão da pessoa, o poder de decisão, o poder de agir com mais consciência em cima da sua própria responsabilidade, que é a sua própria vida, que é o resultado das suas ações, dos pensamentos, das palavras, dos sentimentos, das emoções que ela tem. E, gente, vamos prestar atenção, né? Isso não é considerado uma ciência, assim como muitas outras coisas que no passado não eram consideradas uma ciência. É interessante como as pessoas desvalorizam sem sequer saber. Agora é lógico, gente, presta atenção. Em todos os setores, em todas as profissões ou ofícios, existem os que são charlatões e charlatonas. Com certeza, mas não é só nesse campo. Na área da espiritualidade, gente, quantos falsos profetas, padres, pastores, gurus, né? Olha na parte da advocacia, dentistas, manicures, porteiros,
né? Contadores, sociólogos. Isso não tem a ver com a profissão, com o ofício, tem a ver com a pessoa, com o caráter dela, com aquilo que ela dá valor. E a nossa profissão, infelizmente, ela é vista num patamar muito místico. Mas um tarólogo místico é uma escolha dele, e não está errado, e não é ruim. Mas ele pode ser um tarólogo mais espiritualista, mais terapêutico, mais mental, mais racional. Ele pode escolher se ele quer ser mais cabalístico. Existe tudo uma frequência e muitas nuances para essa profissão. Agora, o mais importante é que um tarólogo sério, ele sempre vai dar importância para a pessoa e não para ele. Você quer saber se um tarólogo é bom, se um oraculista é bom? É aquele que na hora da consulta ouve. É aquele que na hora da consulta não está preocupado em mostrar os seus poderes sobrenaturais, porque não existe nada de sobrenatural nisso. É apenas observação, estudo, saber ouvir e principalmente fazer a leitura do campo mórfico. Gente, eu fico indignada quando eu vejo uma série de oraculistas e tarólogos que não fazem a menor ideia do que é o campo mórfico. E para as pessoas que são leigas e acham que a gente trabalha com adivinhação, estão completamente enganadas. Então procurem lá no campo da biologia um cara chamado Rupert Sheldrake. Esse Rupert é um biólogo conhecidíssimo, fez várias faculdades internacionais e ele traz essa informação sobre o campo mórfico, tá? Sobre essa ressonância morfogênica que todo ser vivo tem. E a gente, quando usa as cartas, a gente vai desenvolvendo a sensibilidade de também fazer a leitura desse campo mórfico. E eu fico pensando, né? O campo mórfico é uma coisa natural, que existe desde que a gente existe, né? Hoje ele é utilizado em vários setores da ciência, da psicanálise, da psicologia, etc e tal, e as pessoas continuam negando a existência dele, né? Ninguém mente para ninguém. Tudo é muito claro, desde que você saiba como fazer essa leitura do campo mórfico, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma coisa que você faz naturalmente, mas só não presta atenção quando isso está acontecendo. Então, quando a gente fala de oraculista, um sério, um bem formado, um bem capacitado, ele vai saber um pouquinho de psicologia, um pouquinho de contabilidade, a diferença biológica entre homens e mulher, neurociência, como funciona o teu cérebro, como funciona a tua biologia. Ele vai entender um pouco de cada coisa e trazer para a pessoa um outro olhar, uma outra possibilidade, uma outra verdade, né? E fazendo principalmente a elevação do potencial da pessoa, a melhoria da autoestima dela. Porque é verdade, gente, a maior parte dos problemas das pessoas, por incrível que pareça, não é um problema espiritual, é um problema emocional, é um problema mental. Às vezes a pessoa procrastina demais. E aí quando você fala, você está procrastinando, faz aqui um gerenciamento de tempo, aprende a fazer metas, né? Coloque-se ali na perseverança. Para quem é tarólogo, oraculista e também é terapeuta, que é o meu caso, existe uma série de ferramentas que podem ajudar a pessoa. Com certeza, né? Florais poderiam ajudar a pessoa, uma mesa quântica, uma constelação familiar, indicar para ela, vá ao médico. Oraculista e tarólogo, quando alguém vem falar de doença e fala isso não é nada, não é esse o procedimento correto. Um bom tarólogo formado, ele sabe como conduzir o cliente sem colocar o cliente em risco e sem tomar decisão para o cliente. Ele aponta possibilidades, a decisão é do próprio cliente. E para isso tem que ter habilidade, jogo de cintura e principalmente amor no coração. Amor, sinceridade, né? A condução do ser humano com respeito, para não atrapalhar a vida da pessoa, para não puxar o tapete da pessoa. E o que eu vejo é muita gente com uma vaidade tanto espiritual, né? Uma vaidade das coisas, que ela, naquele momento que ela está fazendo a leitura, ela se coloca acima da pessoa, da dor da pessoa. São aquelas pessoas manipuladoras que querem empurrar uma outra solução, querem empurrar uma outra coisa que não é uma verdade, que é uma possibilidade também.
tá? Porque tem uma série de pessoas que trabalham num campo vibracional que trabalham muito bem, mas a gente sabe que tudo depende da outra pessoa. Se ela tem a abertura, no caso a outra pessoa, o teu cliente, a pessoa que vem se consultar, se ela tem abertura para cura, para o entendimento, se ela vai pegar os teus conselhos no sentido de abertura de caminho e vai repensar na vida, ou ela simplesmente vai ali ler por curiosidade. Então tem uma série de nuances. O que eu queria trazer nessa reflexão, justamente, é a gente elevar a nossa profissão, né? Para que tenha quanto mais possível, menos, né? Aí charlatões, pessoas que manipulam, pessoas que dão falsas esperanças, pessoas que puxam o tapete dos seus clientes, pessoas que fazem, né? Se colocam no lugar de muleta para poder ali só ter um rendimento financeiro. Para ser um bom oraculista e um bom tarólogo é preciso ter ética, começando por quem está sendo o próprio oráculo, né? Que eu falo, tarô, baralho cigano, runas, borra do café, oráculo no espelho, nas agulhas, não importa, né? São ferramentas, é o que as pessoas não conseguem entender, porque elas põem o poder no tarô, no baralho cigano, na ferramenta, mas na verdade nós somos o oráculo, a nossa interpretação, a nossa sensibilidade, a nossa cultura, a nossa sabedoria, nosso entendimento é que vai fazer aquela consulta ser uma consulta que vai agregar, que vai libertar, que vai mostrar para a pessoa que existe possibilidades, que ela precisa se tratar. Tem muitos processos, né, gente, que tudo é tratamento. Eu indico para uma terapia com um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, eu indico um médico, mas eu também indico terapias holísticas, indico leitura de livros, indico filmes, indico outros olhares, né? E a pessoa vai se abrindo e ela mesma começa a tomar força e ela se torna responsável por aquilo que vai acontecer no futuro dela, mas desde que ela mude agora. Não adianta você plantar agora melancia e querer colher morango no futuro. Se você quer uma vida boa, bons relacionamentos, uma boa saúde, conexão com o espiritual, eu aqui e eu agora. E quando você põe a pessoa com o pé no chão, ela consegue perceber, se organizar, criar logística, metas, prazos, compreensão e muitas vezes se libertar de coisas que não fazem o menor sentido para ela, sofrimentos imensos que ela carrega durante anos. Ela para naquele momento da consulta para pensar: isso é meu? Isso vale a pena? Será que já não mudou? Será que não existe uma outra possibilidade, uma outra forma de fazer e eu estou aqui me desgastando meu tempo, meu dinheiro, minhas emoções? E aí ela para uma solução, né? Quando a gente tem uma boa formação, direcionada com um bom caráter, direcionada com aquilo que a gente chama de ser humanista de verdade, nós temos que ser respeitados e levados a sério, como qualquer outra profissão, como qualquer outro ofício. E eu deixo aqui um desafio, né, para os grandes produtores, para os diretores, para os roteiristas, fazerem um documentário sobre o que é literalmente hoje, né, o oráculo, sobre o que é um tarólogo, né, o que é um oraculista, que façam esse documentário ou um filme onde mostram a nossa vida, porque nós também somos humanos como vocês, né, como todas as outras pessoas, mas que mostre a nossa dedicação, a nossa responsabilidade, a nossa honestidade, a verdade para quem realmente é um oraculista, né, que traz o dom, a percepção, o querer ajudar o outro, com um olhar mais digno. Gente, por que as pessoas fazem isso? Ninguém gostaria de ver o teu ofício, a tua profissão, a tua arte sendo debochada, a tua religião, a tua raça, a tua opção de vida. Respeito para com todos. Respeito para com todos. E lembrando, tá, gente, que nos filmes, na literatura, o papel aceita qualquer coisa, a tela aceita qualquer coisa e tá tudo bem, porque com certeza eu também vou me divertir vendo um monte de filmes em que fazem esse olhar do oraculista, do místico, né, e tudo mais, como chacota. E vou me divertir, porque muitas situações eu vou me identificar, não como profissional, mas como o cliente nos vem, porque existe, infelizmente, né, essa coisa, né, que está no inconsciente coletivo de que sempre tem um embuste.
E quando a gente parte para estudar história, aliás, a história ela é importantíssima na leitura dos oráculos, não só história do mundo, mas também política, história das guerras, a gente entende como funciona o mecanismo das religiões, da política, as manipulações e tudo que tem em torno disso, né? A gente consegue ver o porquê que a nossa classe de oraculistas tem essa conotação também de ser um embuste, de ser um charlatanismo. E aí a gente vai entender por quê. Quando a gente quer ter o poder de alguma coisa, a gente diminui o outro, a gente cria um inimigo. Isso é uma cara de fascista, né, gente? E a gente coloca ali a culpa no inimigo, a gente rebaixa as pessoas, a gente classifica as pessoas. Então, se você tem um olhar de verdade, que fala de minorias, que fala de diversidade, que exige respeito, põe a gente na lista também. Põe a gente na fila também. Porque eu garanto que eu levo a sério a minha profissão, o meu ofício. Eu levo a sério todas as bênçãos do universo, mas eu alio toda a parte da minha sensibilidade dita espiritual, paranormal, mediúnica, como você quiser chamar, mas aliado à ciência, à competência, à psicologia. Pensa e faz uma reflexão sobre isso. E lógico, gente, vão ao cinema, se divirtam, assistam um filme. Quero parabenizar todo mundo, o diretor, o produtor, os atores, por essa obra. Até mais, gente. Se gostou? Fez sentido para você? Então comenta aqui o que você pensa, o que você acha, tá? Vai lá na descrição também, que sempre tem novidade. Entra no canal, dá um like, faz tudo que todo mundo pede. Beijo grande para você.